Olá, você que está estudando aí a parte de linguagens, códigos e suas tecnologias. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre esse assunto. A temática da nossa aula será meio ambiente. Você sabe que não interessa mais a ninguém o estudo de língua pura e simples, né, de análise descolada da nossa realidade. Por isso que os exames de seleção, as provas mais bacanas, mais inteligentes hoje cobram o conteúdo contextualizado. E qual será então o contexto da nossa aula? Já falei, vai ser meio ambiente. E nós vamos ver então assuntos específicos da língua, né, que tratam da língua, sempre relacionados ao meio ambiente. Por quê? Porque é a forma com que hoje se trabalha, é a forma que se espera. Não uma pessoa que seja técnica e que saiba especificamente uma coisa, mas que possa ter a visão do todo. Em língua portuguesa, nós vamos ver isso relacionado ao texto. Qual a origem do termo texto? Então, a palavra texto vem de textum, que significa literalmente tecido. Exatamente isso. Texto é a mesma coisa que tecido. Tanto que a indústria têxtil, a indústria de tecido. Por que tem essa ideia? Por que essa relação? Porque quando você está produzindo um texto, você está tecendo, você está entrelaçando ideias. É daí que vem essa noção de texto como um tecido, textum. Naturalmente, a palavra texto é muito mais ampla do que geralmente se associa. A gente tem uma falsa ideia de que texto é simplesmente aquele emaranhado de palavras que se organizam num papel, numa folha e tal. Porém, texto é muito mais que isso. O texto pode aparecer muitas vezes sem palavras. Uma pintura, por exemplo, é um texto. De que maneira? Como assim pintura é um texto? Porque ela informa, ela tem informações, tem ideias ali relacionadas que você pode depreender daquela pintura. Ela representa muitas vezes uma cena. Então, a gente chama isso também de texto. Outra coisa que a gente precisa sacar na hora de falar em texto, de maneira mais ampla, é da linguagem que não seja verbal. No momento de alfabetização, né, no momento em que a gente está aprendendo a trabalhar com as letras, a gente se depara muito com história em quadrinho. História em quadrinho tem uma mistura de linguagem verbal, de texto, que tem ali nos balãozinhos, e linguagem não verbal, que são os desenhos. Né, que é o próprio texto em movimento, que é a representação dos personagens. Então, uma prova para vocês de que texto é uma palavra muito mais ampla e que se refere não somente a palavras. Né? No estudo de língua portuguesa, ela acaba, às vezes, ficando restrito ao texto escrito com linguagem verbal, com palavras, mas ela pode ser muito mais ampla. Para a gente observar um pouquinho essa relação entre texto escrito, texto palavra e imagens e texto não verbal, vamos dar uma olhada numa música, né, de Nando Reis, a composição é do Nando Reis, e tem uma belíssima interpretação da Marisa Monte, um clipe muito legal para vocês curtirem agora. Para calar a boca, ri-se-nu, para lavar a roupa, homo, para viagem longa, jato, para difíceis contas, calculadora. Para o pneu na lona, jacaré, para a pantalona nesca, para pular a onda litoral, para o lápis ter ponta, apontador. Para e o Amazonas látex, para na Pamplona cis, para trazer à tona homem-rã, para a melhor azeitona, Iberia, para o presente da noiva marzipan, para o Adidas o Conga Nacional, para o outono a folha exclusão, para embaixo da sombra, guarda-sol. Para todas as coisas, dicionário, para que fiquem prontas paciência, para dormir a fronha madrigal, para brincar na gangorra 2, para fazer uma touca bops, para beber uma coca drops, para ferver uma sopa graus, para a luz lá na roça 220
Vocês puderam perceber, então, que legal essa brincadeira entre as palavras, entre o texto verbal dito pela cantora ali, pela Marisa Monte, e as imagens que iam se sucedendo, né? Então, cada vez que ela falava uma palavra, se transformava e você via essa palavra materializada na tela. Então, essa brincadeira entre a linguagem verbal e não verbal é que dá a graça do clipe. Um clipe que tem um desenho até de certa forma infantil, no melhor sentido da palavra, né? Lembrando desenhos mais simples, mas que se torna muito interessante por esse diálogo que há entre a fala da cantora, né? E as palavras dela na música e a imagem que aparece, que vai se transformando o tempo todo. Vamos aprofundar então o nosso estudo em linguagem verbal e não verbal. Primeiro analisando o que significa esse termo, né? O que é linguagem verbal e linguagem não verbal? Linguagem, você sabe, não se restringe à língua falada, língua, um determinado idioma. Linguagem é algo muito mais amplo. Tem a linguagem de sinais, por exemplo, por gestos, você se comunica. É uma linguagem.